Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Quero dar a todos as boas-vindas em mais um programa Visão Espírita. Agradeço, portanto, desde já a participação de todos vocês e hoje é um motivo também de redobrada alegria reencontrarmos aqui no programa Visão Espírita a presença do nosso amigo Jorge Elahá Canto, e que participa conosco novamente. Jorge Elahá é renomado palestrante espírita, professor, engenheiro eletrônico e desenvolve um trabalho extremamente profícuo no movimento espírita brasileiro. Seja bem-vindo, Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente, desejando que tenhamos aqui nesse nosso bate-papo momentos bastante relevantes da reflexão em torno de Jesus, que é tão importante e indispensável a todos nós, meu amigo. É um prazer imensamente grande poder retornar ao programa. Nós que agradecemos a sua especial gentileza, Jorge. Jorge, eu já gostaria de começar recordando a anunciação da chegada de Jesus encontrada no Evangelho de Lucas, particularmente no capítulo 2. É nesse sentido, Jorge, que eu gostaria de suas considerações em torno especialmente daquelas palavras finais dos anjos, quando naturalmente a legião se une, a legião angelical se une, conforme a narrativa de Lucas, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. O Evangelho de Lucas, ele traz realmente algumas informações preciosas sobre o momento da Anunciação. E aí você se refere a dois momentos distintos. O primeiro momento citado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas refere-se à hora da Anunciação, a hora em que um espírito, intitulado no texto como sendo um anjo, aparece e dialoga com Maria. Um fato curioso dessa passagem é que ele não chama Maria pelo seu nome, como é comum acontecer em outras ocorrências de manifestações mediúnicas, em que o espírito comunicante chama a pessoa pelo nome. Aqui ele chama Maria de ó cheia de graças. Então, esta designação de Maria nessa condição, ela é muito semelhante à apresentação que Emmanuel faz de Maria no livro A Caminho da Luz, porque se refere a ela assim, dizendo que houve uma pleiade de espíritos que acompanharam Jesus nessa vinda ao planeta. E aí cita vários espíritos, aí deixa Maria no final da lista. Fulano, 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 vírgula, vírgula, aí no final, e a sublimada figura de Maria de Nazaré. Então, ele dá um destaque especial para a figura de Maria. E aqui, novamente, ela é chamada de a cheia de graças. O anjo comunica a ela que ela vai dar à luz a uma criança, mas, curiosamente, ele não se afasta. O anjo dá a notícia, e o que seria esperado? Ele dá a notícia e ele se retira. Mas ele não se retira. Ele dá a notícia e permanece, como se ele estivesse esperando alguma coisa da parte dela. E segundo os estudiosos, ela seria uma mulher muito jovem. Ele teria aproximadamente uns 17 anos quando isso teria acontecido. Então, esse mensageiro celeste se aproxima de uma menina de 17 anos, a quem caberia sob seus ombros uma responsabilidade enorme. Deposita sobre ela uma missão extraordinária e fica aguardando que essa menina mova a peça que dará sentido à história da própria humanidade. E depois de alguns momentos de silêncio, a menina diz: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim
toda a sua vontade. E aí o anjo se retira, como se ele estivesse esperando que ela, de fato, aceitasse a missão. É a partir do momento em que ela se submete à circunstância do que vai acontecer, dizendo: eu assumo a responsabilidade. Eu estou disposta a enfrentar o desafio que a vida vai me oferecer. E aí, então, o anjo parte da sua presença e Maria, então, fica sozinha, refletindo sobre aquilo que iria se dar. Um momento já mais à frente acontece quando Jesus já teria nascido na cidade de Belém. E ali, quando José e Maria se encontram naquela estrebaria para que acontecesse efetivamente o nascimento do Cristo, ocorre novamente uma presença dos espíritos, só que não no ambiente onde eles estavam. Não é uma presença dos espíritos ali no estábulo, na estrebaria. Eles vão para os campos aonde estavam os pastores. E ao chegarem ali aonde os pastores estavam com suas ovelhas, dizem a eles que o Messias havia nascido. E dizem eles: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens. E aqui tem um aspecto histórico interessante, Edgar. É que os pastores estavam no campo. Não se fica nos campos de Israel na época do inverno. O inverno de Israel é muito rigoroso no mês de dezembro. Então, certamente não foi em dezembro que essa cena se deu. O nascimento do Cristo deve ter acontecido na primavera, que é o período mais típico de que durante a noite os pastores ainda estejam no campo com suas ovelhas. Essa tradição da comemoração do Natal, no dia 25 de dezembro, se deve a uma festividade pagã chamada Natalis Invicti Solis, que comemorava a noite mais longa vencida pelo sol, que ao final de um período muito longo nascia novamente, afugentando as trevas com o surgimento da luz. Fazendo uma conexão entre Jesus como sendo o nascimento do sol invencível, o paganismo acabou atraindo essa festa para dentro do cristianismo, e aí nós passamos a celebrar o nascimento do Cristo em dezembro, mas o Jesus histórico certamente não nasceu no período que a nossa cristandade considera que tenha acontecido. Jorge, Oi. Trazendo a figura de Jesus ostensivamente aqui nesse caso, já dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, nós vamos verificar, por exemplo, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, sobre aquele que teria sido o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Ora, a resposta dos espíritos, como sabemos, é absoluta e tremendamente clara. Eles dizem Jesus. Nesse sentido, Jesus, portanto, para nós, tem sido o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, conforme os próprios comentários que Allan Kardec elabora a essa questão 625. E a pergunta que eu faço, portanto, para você é: por que depois de mais de 2000 anos, nós continuamos tão distanciados daqueles ensinamentos morais, daqueles exemplos imorredouros preconizados, ensinados e exemplificados por Jesus? Existem dois fatores que precisam ser observados. O primeiro deles é que a humanidade da Terra, ela não é uma humanidade estática, como se aqueles que habitam hoje o planeta sejam exatamente os mesmos espíritos que aqui estavam há 2000 anos atrás.
Uma quantidade significativa de espíritos que conviviam na Terra no período em que Jesus aqui esteve, não é mais aqui está no nosso planeta nos dias de hoje. À medida em que os espíritos se esclarecem, se iluminam, compreendem o sentido espiritual do existir, eles naturalmente perdem a necessidade de uma encarnação tão frequente na Terra. Suas encarnações sucessivas se afastam uma da outra. Eles passam a necessitar de menos tempo, abrindo espaço para que haja a encarnação mais frequente dos espíritos ainda mais problematizados. E esses mais iluminados passam a ter uma frequência reencarnatória menor, porque há menos o que trabalhar em termos de evolução na Terra. Existindo também um expressivo número daqueles que não simplesmente passam a ter encarnações mais espaçadas, como deixam de integrar a comunidade terrestre em consonância com o disposto na questão 176 de O Livro dos Espíritos, que nos assevera que os mundos são solidários entre si, carregando as entidades de um canto para o outro, uma vez que, conforme a questão 76 e não 176, os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós não seríamos, portanto, propriedade da Terra. Assim, nós vamos encontrar uma quantidade significativa de espíritos que já não se encontram mais no planeta porque esta classe de aula, esse ano letivo que a Terra representa, é o ano da alfabetização. Os que se alfabetizam não integram mais a coletividade dos que participam da Terra. E um segundo fator é o fato de que, sim, a evolução do ponto de vista espiritual, ela é muito lenta, porque ela é intransferível. O conhecimento intelectual, ele é transferível. Você coloca as pessoas numa sala de aula e você ensina o teorema de Pitágoras, você ensina as leis de Newton, você consegue explicar para as pessoas fatores de entendimento do conhecimento intelectual que a humanidade desenvolveu. Mas você não é capaz de fazer uma sala e ensinar conteúdo moral. A gente pode dizer assim, mas eu posso ensinar o que é o perdão, eu posso ensinar o que é o bem. Isso também é intelectual. Conhecimento moral é pessoal e intransferível. Nós sentimos dentro de nós, e eu não consigo explicar para o outro o que é uma experiência com Deus. Só o indivíduo... Não, eu sei o que é perder um filho. Eu sei o que é conceder perdão. Somente as experiências pessoalíssimas é que abrem as comportas da alma. E os espíritos não conseguem ensinar essas experiências espirituais. É por isso que esse processo tem que ser experimentado um a um, para que essa flor desabroche dentro de nós, diferente do conhecimento intelectual. Mas Deus não tem pressa. O objetivo dele é que nós consigamos nos adornar de todas as virtudes que são necessárias para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades. E às vezes nós temos a sensação que a humanidade anda aos recuos, mas são os momentos necessários para que a gente descubra os valores que nós possuímos. A humanidade não caminha de maneira linear, sempre progressivamente. Os homens sim, mas a humanidade não, porque a gente às vezes pensa que já possui uma virtude, mas temos apenas o verniz dela. Quando a experiência vem e arranha o verniz, nós revelamos um conjunto de imperfeições, de intolerância, de violência, de agressividade, que ainda pode existir no interior das nossas almas. É por isso que parece ser bem mais lento o progresso espiritual, mas é porque ele é intransferível, diferente do conhecimento intelectual que fica nos livros e qualquer um pode ter acesso a eles. Agora, Jorge, não obstante a isso, esses ensinamentos continuam estimulando-nos a todos às experiências
de aquisição desse arcabouço moral que Jesus, evidentemente, nos apresentou e nos ofereceu ele próprio em virtude de ser este modelo, este guia que abraçamos. Ainda assim, nós identificamos na humanidade uma certa resistência, digamos assim, à figura de Jesus, talvez até porque ela seja considerada mais religiosa do que, vamos dizer, moral, do que ética. E nós nos debatemos angustiosamente sobre essas questões. Quer dizer, de uma certa forma, afastando-nos da religião e, por conseguinte, muitas vezes, dessa figura emblemática e definitiva, moral e ética que Jesus é e que ensina sempre, aguardando-nos os movimentos. Quer dizer, haverá, talvez, algum momento em que nós mesmos nos despertemos, separando o Jesus religioso para o Jesus moral e ético comum e necessário a todos nós? Como é que você vê essa questão, Jorge? Na verdade, foram várias fases que o cristianismo passou. Numa primeira fase, ele era exatamente um conjunto de princípios morais e éticos. É o cristianismo nascente, aquele momento inicial em que eclode o pensamento cristão dentro da região da Palestina, que depois se espalha pelo mundo. Ele vem carregado de uma quantidade de amor, de misericórdia, de compromisso no bem muito grande. Mas a esse primeiro momento surge um segundo, no qual o cristianismo se torna uma religião de intolerância. Ao acreditarem-se detentores da verdade, os cristãos, no caso nós, passamos a desenvolver todo um movimento de inaceitação daquilo que é diferente de nós. E ocorre uma coisa bem curiosa, é uma mudança, porque a relação do cristianismo é uma relação que ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão da fé com Deus e ela tem uma outra dimensão na relação da fé com o homem. Ela tem duas dimensões, uma horizontal e uma vertical. Quando chega na Idade Média, essa dimensão horizontal ela é retirada, a gente fica só com a dimensão vertical, naquele modelo. Eu sirvo ao meu Senhor, nem que para isso eu tenha que matar o meu irmão. Então, essa atrofia da relação social e uma hipertrofia da relação do homem com o Criador criou uma religião extremamente intolerante. E é muito surpreendente, porque o cristianismo nasce no braço horizontal. O quanto que Jesus falava do amor ao próximo, da preocupação com o semelhante, esse braço horizontal ele vai diminuindo e vai atrofiando e se desenvolve essa relação do homem com o Criador, de devoção, de busca de uma vida de sacrifícios e de renúncias, e o amor ao próximo desaparece. Este segundo momento ele vai gerar a Inquisição, as torturas, as guerras, a violência e toda uma descaracterização que nós próprios, eu não estou falando de ninguém outro que não nós mesmos, que nós próprios no passado desenvolvemos com a mensagem cristã. Então vai acontecer uma terceira fase na qual começa o fomento da desconstrução da religião como um perigo para a humanidade. E esse movimento, chamado de iluminismo, ele vai sendo gestado ao longo dos séculos e ele eclode na Revolução Francesa, que além de derrubar um regime político, também derruba um regime religioso. A partir da Revolução Francesa, a Inquisição não mataria mais ninguém na França, mas, ao mesmo tempo, os sacerdotes tinham sido todos mortos durante a Revolução. A Catedral de Notre-Dame deixa de ser a Catedral de Notre-Dame e torna-se o templo à razão. Uma nova religião é imposta, uma nova proposta de direcionamento moral para os homens é oferecida. Os enciclopedistas, os iluministas, agora chamados de os enciclopedistas, reescrevem o sentido da vida sem a moral judaico-cristã. E isso afasta o homem da religião. Por quê? Não era um problema de Jesus,
mas a interpretação dos homens em relação ao seu conhecimento afastou o homem do próximo e o tornou um indivíduo voltado unicamente para reverências ao sagrado, sem conexão com o outro. Então, nós vamos ver um período sombrio do século XIX, onde pela primeira vez na história da humanidade, o ateísmo toma o controle do pensamento do Ocidente. Nunca na história da humanidade o ateísmo havia se assenhorado do conhecimento das academias. No século XIX, numa reação aos longos séculos de perseguição à ciência, então, a academia decide afugentar a religião do ideário humano, construindo assim uma cerca, impedindo com que ela se aproxime dos ambientes científicos e depois passa a um processo de ataque na tentativa de destruir tudo aquilo que fosse espiritual, criando a proposta de uma sociedade sem Deus e sem a proposta do Cristo. Daí o resultado do que deu. Nós somos hoje o fruto desse experimento sociológico da sociedade sem Deus, que foi vendida como uma proposta de uma sociedade melhor. E hoje o conjunto de depressivos, de enlouquecidos, de angustiados, ansiosos, viciados, prostituídos, são a grande resposta a essa tentativa infeliz de afastar o homem das suas conexões com o espiritual, achando que nós seríamos mais felizes vivendo longe de Deus. E é exatamente nesse contexto que você destacou, sobretudo nessa ruptura entre a razão e a fé, estimulada especialmente pelo iluminismo do século XIX, que também surge o espiritismo. Talvez até num processo de resgate e recuperação do encontro do sagrado com o humano, vinculando ali através das vozes do céu esse chamamento, vamos dizer assim, num processo de despertamento a uma realidade espiritual então perdida, Jorge. Não seria mais ou menos por aí? É exatamente isso, porque no período do século XIX, o pensamento da Europa e fundamentalmente o da França estava tomado pelo positivismo, que é uma doutrina que acredita apenas no que vê, no que toca, no que sente, sem espaços para visões metafísicas. É a negação de tudo aquilo que não é possível ser provado, apresentando a racionalidade absoluta na condução da vida humana. E é dentro desse ambiente positivista, é dentro desse espaço profundamente voltado para a materialidade das coisas, que surge nas entranhas do positivismo, no seio da sociedade francesa, que era o suprassumo do conhecimento, a eclosão do espiritual. Então, o espiritual surge por dentro do materialismo. A semente brota exatamente aonde era menos esperado. É por isso que Kardec cunha a expressão fé raciocinada para dizer para todos aqueles que trabalhavam dentro das ideias positivistas que era possível raciocinar de maneira lógica, objetiva e positivista e encontrar uma fé que fosse razoável, consentânea com a razão em todas as épocas da humanidade, porque esse era o pensamento vigente. Não cabia mais a fé que afrontava o conhecimento científico. O que é um movimento revolucionário, Jorge. Se nós pensarmos nesse esforço hercúleo que Kardec naturalmente elabora a doutrina espírita nessa estrutura e permeada por desafios dos mais perturbadores, né? Quer dizer, a conclusão do Livro dos Espíritos, por exemplo, é toda ela a defesa do espiritismo contra o assédio, contra o ataque daqueles que procuravam diminuí-lo. E é exatamente com a força desse movimento, eu diria até de Kardec e os Espíritos Reveladores, que a figura de Jesus é grande e fortemente exaltada como não somente o governador do orbe, né? Mas, sobretudo, especialmente, como a grande figura da redenção humana. Porque a apresentação de Jesus no livro dos Espíritos é a de um orientador moral. Ele não é apresentado no livro dos Espíritos como uma entidade sagrada.
como alguém para ser cultuado, mas alguém para ser seguido. O que aconteceu ao longo da Idade Média é que nós esquecemos da mensagem e passamos a cultuar o mensageiro. Então, esse foi o grave problema que nós tivemos. Nós esquecemos o que ele dizia, mas passamos a cultuar aquele que trazia a mensagem. Então, você tinha que servir ao meu Senhor. E se eu perguntasse, e o que o seu Senhor prega? Se o que o meu Senhor prega, eu não sei. Mas se você não obedecer e se disser, sujeito ao meu Senhor, eu mato você. Então, é essa concepção infeliz e intolerante que promoveu todo esse afastamento. E o Livro dos Espíritos resgata Jesus como sendo quem? O mestre, o ensinador. Sempre que Jesus é referenciado, ele não é para ser visto como divinizado, mas como alguém. O que disse Jesus? Quais eram as palavras de Jesus? O que foi que ele ensinou? Então, não é para ser adorado, é para ser seguido, vivido. Sem dúvida alguma, Jorge. Jorge, eu queria só as suas considerações finais para que nós pudéssemos arrematar todo esse conjunto de reflexões aqui propostas, para que até nós impulsionássemos a vontade daquele que nos ouve, daquele que nos assiste, a um novo e futuro programa, evidentemente. Sem dúvida nenhuma, existem diversas dimensões para que se aprecie a figura de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. O que estamos vendo hoje é essa visão dele como sendo o enviado que encarna na Terra para trazer uma mensagem extremamente transformadora, mas que, infelizmente, a humanidade acaba não compreendendo e tisna com as tintas da intolerância, da impulsividade, da materialidade, a belíssima mensagem de Jesus, provocando essa reação contrária de uma tentativa de negar o espiritual. Mas o homem tem necessidade imperiosa de Deus. A alma humana clama pela necessidade de se conectar ao divino e ao sagrado. E quando, durante o século XIX, a religião foi apunhalada de morte pelo materialismo, nós enveredamos por um século XX marcado por um conjunto de dores que nunca havíamos visto antes. A multiplicidade dos transtornos, da desagregação do sentido de sociedade, o processo de desestruturação da própria família e do homem é o sinal indelével do distanciamento da criatura dos aspectos importantíssimos da fé. E como resposta a tudo isso, o Espiritismo veio para trazer essa mensagem que traz para nós a visão extraordinária de que, sim, existe vida após a morte e podemos provar. Sim, existe um Criador, existe a lei de causa e efeito, existe a reencarnação. E essas palavras, esses ensinamentos, vêm dessedentar a criatura humana desesperada por uma esperança nos dias de amanhã, em função da sociedade enlouquecida que se torna quando ela tenta extirpar de si toda a vinculação com seu Criador. O Espiritismo se apresenta como resposta dos céus aos homens que estão desarvorados pela falta de um propósito para existir e para um sentido para a vida. Jorge, agradeço a tua participação conosco nesse programa tão importante, tão reflexivo, em que não somente enaltecemos a figura de Jesus, mas, sobretudo, resgatamos todo o seu amor, todos os seus ensinamentos que são indispensáveis para qualquer movimento humano na busca do bem, na busca do melhor. Amigos e amigas que nos assistem, amigos e amigas que nos ouvem, até o próximo programa Visão Espírita. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.